bem-vindos então a mais uma aula de arte. Hoje falaremos sobre animação. Eu vou pedir que você então se organize com os materiais, algumas folhas de papel, lápis de escrever, lápis de cor e canetinha, e também alguns objetos diversos, tá bom? A gente vai fazer uma atividade envolvendo objetos. Vou dar um tempo para você se organizar então. Então vamos começar fazendo uma atividade. Então essa atividade vai servir tanto para aquecer, quanto para as atividades que seguirão após ela, né, no decorrer da aula. Como que vai funcionar isso aqui? Nós vamos pensar em movimentos a partir de algumas características. Primeira delas, o eixo. O eixo, normalmente a gente pode pensar aqui na nossa coluna, né? Quando estamos apoiados sobre os dois pés, o eixo está centralizado. De modo que se você erguer uma perna, o eixo vai ficar o peso vai ficar distribuído sobre uma das pernas, né? E assim, se você mudar sucessivamente. A ideia então dessa primeira proposta é pensar sempre no eixo em que o corpo está equilibrado. De repente, se você se ajoelhar sobre uma perna, o eixo muda, ou você pode deitar o seu corpo e se apoiar sobre um cotovelo, então como que se distribui a massa do seu corpo. Você pode pensar também na direção do deslocamento. Então vamos pensar, se eu estou caminhando para onde aponta o meu nariz, e de repente eu viro a cabeça, o meu corpo todo tem que virar e seguir a direção do nariz. O ritmo e a velocidade também desse movimento importam aqui e contam, tá? Então você pode imprimir um ritmo ou uma velocidade mais rápida ou mais lenta. Então vamos pensar na câmera lenta, na câmera normal e na câmera acelerada, tá bom? Pensar também em algumas ações simples. Pulando, abaixando, correndo, fazendo um saque no tênis, por exemplo, chutando uma bola de futebol. Então, esses movimentos, para pensar como que funciona a mecânica do movimento. Então, imagine que alguém está desenhando o seu corpo reproduzindo cada um desses movimentos. E é também para você prestar atenção em cada um deles. Vou colocar aqui na tela, então, um tempo para você tentar executar esses movimentos pensando nessas qualidades. Vamos lá.
agora sim aquecido, né? Espero que você tenha feito cada uma das propostas ali, pensando sobre elas e atento sobre os movimentos. Vou começar agora definindo o que é o teatro de formas animadas. A gente vai falar da animação num aspecto mais amplo, né? Então, tanto no teatro quanto no audiovisual, cinema. Então, o teatro de formas animadas, como diz ali, o teatro de animação é um gênero teatral que inclui bonecos, máscaras, objetos, sombras ou formas, representando o homem, o animal ou ideias abstratas. Na aula do ano passado, nós já vimos cada uma delas com mais detalhes. Hoje a gente vai se resumir aqui a ver o teatro de objetos. Esse vídeo é um anúncio, né, de um festival de teatro de objetos que acontece no Brasil. Então, desde a década de 80, quando começa na França, o teatro de objetos se difunde pelo mundo. Aqui no Brasil também temos essa manifestação. Nós vamos assistir essa propaganda e a gente já tem uma ideia de como que funciona. Vamos ver então. Festival Internacional de Teatro de Objetos, FITO, espetáculos do Brasil e do mundo. Então, quando estamos manipulando objetos, a ideia é dar asas à imaginação mesmo. E isso passa por reconhecer a forma daquele objeto, ver como que funciona o movimento que ele tem, né? A gente pode pensar então em relação àqueles movimentos que a gente executou anteriormente, depois a gente vai falar melhor também sobre isso. Mas quando você começa a manipular o objeto, ele já te sugere algumas situações, algumas questões. É possível, inclusive, fazer peças inteiras. Nós vamos ver aqui uma peça da companhia Tantan, que é uma companhia de teatro alemã, e eles trabalham aqui com objetos. Então perceba como é feito toda a parte de cenografia também, a iluminação, além, é lógico, dos objetos que entram em cena. Em dado momento, vocês vão perceber que a gente até esquece que são objetos que servem para outras coisas. Nos envolvemos com a história de um modo que a gente esquece a função daqueles objetos. Vamos assistir então.
disse, né? Conforme a peça vai acontecendo, a gente até esquece a função daqueles objetos. E como eles funcionam na cena, é um pouco de como eles funcionam também ali, né, no dia a dia. Mas aqui eles são colocados em um outro contexto e aí sugerem outras situações. Bom, a gente vai então para a nossa atividade. Lembro que no início da aula eu pedi que você selecionasse alguns objetos. Agora você vai manipular esses objetos pensando que eles vão executar ações diferentes. Então você vai executar ações simples, como o objeto está falando, ou ele está pulando, andando, correndo. Lembre-se do exercício que nós fizemos, né, o primeiro exercício dessa aula. A ideia é que você pense nesse movimento que você executa com o objeto a partir daquela experiência com o seu próprio corpo. Então como que você pula? E como que você transmitiria esse mesmo movimento para o objeto? Tá? Essa é um pouco da ideia aqui. Vamos fazer então.
Então, gente, voltando aqui, espero que você tenha conseguido, né? A ideia é pensar essas ações, essas expressões com os objetos. É lógico que nessa experiência você pode se deixar levar aí e criar diversas coisas, mas a ideia é uma experimentação mais livre mesmo, pensando puramente no movimento e na expressividade dos objetos, tá? Bem, passando agora um pouco mais para animação, né? Ou seja, para o audiovisual, cinema, enfim, vamos começar por essa definição. Então, a animação refere-se ao processo segundo o qual cada fotograma de um filme é produzido individualmente. Então, a palavra vem do verbo animar, que vem do latim animare e significa dar alma. Então, no dia a dia também a gente costuma usar a palavra animação em outros contextos, né? Animado é aquela pessoa que está com uma energia boa, né? Uma energia positiva. Então, aquela pessoa está animada. Mas aqui a gente pode pensar que qualquer coisa que não tenha movimento, ela pode ser animada. E nós vamos ver hoje que mesmo coisas que têm movimento, como o corpo humano, podem aqui ser pensados a partir dessa definição da animação. Só fazendo uma retomada histórica, a ideia das imagens em movimento nos capturam já desde a pré-história, né? Como vemos nesse exemplo, com esse bisão, né, de 8 patas. Lógico que um bisão não tem 8 patas, e aqui ele é representado desse modo com a ideia de sugerir movimento. Então, essa ideia da imagem em movimento, como a gente vê aqui, já vem desde o homem pré-histórico. Não foi diferente em algumas civilizações, como a civilização egípcia, né, que representava cenas do cotidiano. E aqui vemos diversas sequências de ações ali do cotidiano. E essas ações também sugerem sequências de movimentos, né? Inclusive lembra muito a ideia dos fotogramas que a gente vê nas películas, nos filmes. Com os gregos aconteceu da mesma maneira. Esses vasos gregos guardam cenas e essas cenas são cheias de movimento. Então, a ideia aqui é sempre trazer essa imagem que é estática, mas sugerindo movimento. Então, por hora ainda não tínhamos a imagem se movimentando, né? Para isso, começaram a desenvolver alguns dispositivos, tanto para projeção de imagens, como é o caso aqui da lanterna mágica, né? Que vamos pensar que é o antepassado mais longínquo do projetor multimídia, que projeta imagens com luz. Aqui também funcionava da mesma maneira. Tinha uma luz que normalmente era acesa ali com óleo, alguma coisa assim, e aquela película de vidro ficava ali na frente do projetor e ele se projetava sobre uma parede ou um anteparo. Outros tantos dispositivos ópticos foram desenvolvidos, também são chamados às vezes de brinquedos ópticos, né? Porque são bastante lúdicos. Então a gente vai ver aqui alguns deles que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Nós também tivemos a oportunidade no ano passado de fazer alguns deles. Eu vou mostrar aqui os mais comuns: o taumatrópio, o fenasquistoscópio, zootrópio e o praxinoscópio. Vamos assistir o vídeo só para ver cada um desses objetos. Este é o taumatrópio. Como podemos ver, trata-se de uma carta redonda com uma imagem em cada lado. Nesse exemplo, temos de um lado a imagem de um casal e do outro lado a imagem de um guarda-chuva. Ao girar a carta, os dois lados parecem se fundir magicamente em uma única imagem. O casal parece estar segurando o guarda-chuva. Este interessante brinquedo foi inventado por volta de 1824 e comprovou a teoria da persistência retiniana, em que uma imagem permanece impressa na visão por algumas frações de segundo. O fenasquistoscópio foi o primeiro dispositivo a demonstrar a ilusão de animação propriamente dita. Criado em 1832 pelo físico belga Joseph Plateau, esse dispositivo foi tão revolucionário que na época alguns o viam como bruxaria. Quando o disco giratório é visto em um espelho, as imagens ganham vida. Vemos então o reflexo do disco através de suas fendas, que eliminam o borrão de cor, e podemos nitidamente ver uma série de imagens sequenciais criando a ilusão de movimento. O zootrópio é provavelmente o dispositivo dos primórdios da animação mais conhecido. Foi inventado em 1834. Consiste em um tambor com fendas contendo imagens em sequência,
que ao serem giradas em um suporte de madeira, é possível ver a animação através das fendas do tambor. Nele também o borrão de cor é eliminado, e o que se vê é uma sucessão rápida de imagens sequenciais produzindo a ilusão de movimento da animação. Essa animação pode ser vista por um grupo de pessoas que ficarem ao redor do tambor. O praxinoscópio é o último dispositivo que veremos nesse vídeo. Foi inventado em 1877 e tornou-se o sucessor do zootrópio. Esse dispositivo substitui as fendas do zootrópio por espelhos angulares, colocados no centro do tambor. Ao girar as tiras com imagens nas laterais do tambor, vemos nos espelhos a animação se projetar. Em vez de pequenas fendas, os espelhos fornecem uma animação mais clara. Feito notável desse equipamento que perdurou como o melhor dispositivo para esse fim até o advento da lâmpada elétrica, que permitiu a invenção do projetor à lâmpada. Então essa busca pela imagem em movimento só foi sendo desenvolvida, né, e sendo aperfeiçoada a partir tanto desses dispositivos quanto outras tecnologias que vão surgindo, a exemplo da fotografia. Então também já vimos esse estudo, essa pesquisa que o Edward Muybridge desenvolveu, né, esse britânico que trabalhava com fotografia, e aqui ele produzia mecanicamente várias fotografias. Então ele alinhava as câmeras fotográficas, captava o movimento desse cavalo e depois a gente pode ver aqui o resultado, né? Ele não fazia, ele não juntava elas porque ele pesquisava cada fotograma em separado só para entender a mecânica do movimento. Mas aqui a gente pode fazer uma GIF, né? Como a gente já fez GIF anteriormente, então esse aqui é mais um exemplo. Aqui os fotogramas são sobrepostos, colocados, né, um após o outro, e a gente tem aqui a ilusão de como o cavalo se movimenta. Então esse é o processo de uma animação. A primeira animação que se tem notícia é essa Fantasmagoria, que é do Emily Cole. Foi feita em 1908. Nós vamos ver que ela é bem curtinha, então isso aqui remonta aos primórdios da animação como conhecemos hoje. Agora veremos, com esse vídeo da Carol Gonzalez, a Carol produz material, né, falando sobre stop motion, sobre a técnica que ela divulga, ela propaga. Então ali os canais que ela divulga o trabalho dela, inclusive, ela também produz, né, ela é cineasta. E aqui ela vai falar sobre 12 princípios de uma animação. Eu fiz um resuminho aqui do vídeo dela, mas só para a gente ter uma base e uma ideia. Vejam que interessante. Oi, eu sou a Carol Gonzalez e hoje eu vou te ensinar os 12 princípios da animação. O primeiro princípio de animação é o Squash and Stretch, que na tradução livre é comprimir e esticar. Esse efeito a gente consegue ver aplicado à famosa Bouncing Ball,
Quando uma bolinha, ela pinga, ela não pinga redonda, ela se achata e se estica. Então ela se achata quando toca no chão, depois ela se estica e isso torna a animação muito mais interessante. Então o Squash and Stretch, você altera a forma da massa, ou seja, ela era redonda, ela ficou um pouquinho mais esticada, ela ficou mais achatada, mas você preserva o volume, você preserva o tamanho dela, só que você altera essa forma para dar a sensação melhor na visão quando a gente assiste a essa animação. O segundo princípio da animação, que pra mim também é um dos mais importantes, é a antecipação. A antecipação, ela é muito clara, ela é muito fácil da gente ver na vida real. Por exemplo, se eu tenho alguma bolinha aqui na minha mão e eu vou jogá-la pra frente, o que eu faço é pegar um impulso e jogar. Então a antecipação, ela serve pra preparar o espectador para o que ele vai ver em seguida. E isso, no cartoon, se você deixar isso bem exagerado, fica muito legal a sua animação. O seu personagem, antes de correr, ele dá um impulso para trás e aí corre para frente, ou chutar uma bola, ou qualquer coisa assim. A terceira regrinha se chama staging. Isso nada mais é do que você mostrar com clareza para o seu espectador o que está acontecendo na animação. Quando você está fazendo uma animação, ela é muito importante que ela funcione na silhueta. Ou seja, se um personagem vai beber água, ele pode beber aqui, ou ele pode beber assim, e você vê exatamente o formato que ele está fazendo ao fazer essa pose. Então o staging nada mais é do que isso. Você tem que sempre se preocupar, dando para entender e ficando bem claro a pose, a ação que o seu personagem está fazendo. O próximo princípio se chama pose to pose. E isso aqui é muito importante. Foi muito importante na época da animação tradicional. É muito importante também no stop motion. Então, o pose to pose, ele funciona como uma blocagem de movimento. Então, assim, você tem na sua cabeça que o personagem vai fazer o movimento de saltar. Você tem que pensar quantos frames você vai levar para fazer esse movimento. E aí o blocking, ou o pose to pose, ele funciona para você fazer uma prévia de como isso vai ser. Então, você coloca o seu personagem em poses chaves dessa animação, você vê se isso funciona no tempo que você propôs, e aí depois você vai fazendo o intervalo dessas poses. Na animação tradicional, existia uma pessoa que só fazia essas animações do intervalo, esses desenhos, porque na animação tradicional era desenho, então o animador principal, ele fazia as poses chaves, e aí vinha alguém e desenhava o intervalo disso, completando com os desenhos que faltavam. A importância disso, de você fazer antes de fazer a animação inteira, é você não perder tempo, não perder dinheiro e você planejar direitinho quais são as poses chaves e em quanto tempo você vai fazer o movimento que você precisa fazer. O próximo princípio se chama follow through. O que é isso? Você já deve ter notado isso e até visto em animações bem nítidas. Que é o seguinte, quando a gente está fazendo um movimento, quando você está num carro e ele para, você faz assim, né? Isso é o follow through. O movimento de ter alguma coisa se mexendo e ele parar bruscamente e você fazer assim, ou a sua animação ter esse tranco, se chama follow through. E isso é muito importante e dá muita realidade para o seu movimento da sua animação. O próximo princípio, acho que é o mais acessível, no sentido de que todo mundo conhece, que é a aceleração e desaceleração. Então, quando a gente vai começar um movimento, geralmente ele começa acelerando, ele tem um gráfico de aceleração. Ele simplesmente não começa sendo uma velocidade constante. E quando você vai parar um movimento, a gente tem a desaceleração. O sétimo princípio de animação é a de movimentos em arco. O que isso significa? Quando a gente vai animar, principalmente um personagem, a gente tende a fazer os movimentos muito retos. As coisas, elas não se mexem assim. Quando a gente age na vida, eu tô aqui falando com você e minha mão tá assim, tá vendo? A minha mão, ela faz um arco quando eu não falo assim, como se fosse um robô. Então, pro seu movimento ficar mais fluido e pra você acreditar que aquele personagem está vivo, você tem que fazer movimentos em arco. Isso também com uma bola, por exemplo, ou com qualquer tipo de objeto que você queira movimentar dentro da sua tela, ela tem que ter um movimento em arco. Então, sempre que você for pensar em algum movimento, você coloca algum arco de movimento nisso. O próximo princípio se chama animação secundária.
O que isso significa? Geralmente a gente está animando algum corpo, alguma coisa, algum volume, alguma massa, e essa coisa ela tem outros elementos acoplados a ela. Por exemplo, um cachorro. Quando o cachorro se mexe, o que se mexe é o corpo dele, mas além disso, ele se mexe a orelha, ele mexe o rabo. Então, a animação secundária nada mais é do que essas outras coisas que estão acopladas a essa grande massa que a gente está animando, que tem um movimento diferente do que dessa grande massa. Então, o cachorro, quando ele está andando, ele se mexe o todo assim, e a orelha faz um movimento completamente diferente e em outro ritmo até do que o da sua animação principal. O próximo princípio é um dos mais importantes, eu acredito que junte todos o que eu já falei até agora, que é o timing. Isso é uma coisa muito importante e a gente consegue ver até nos filmes antigos da Disney, Branca de Neve, eles têm um timing incrível. O que é? É você trazer a alma para o seu filme. Então, por exemplo, as pausas que você tem, é você dar a ação certa que você quer passar para o seu espectador. Então, um bom timing de animação vem muito da sua observação. O 10º princípio é o exagero. O exagero, ele é muito mais visto em animações muito cartoons. Assim, por exemplo, perna longa, ou esse tipo de desenho que é tipo, super exagerado. Por exemplo, acontece alguma coisa que seu personagem achou engraçado. Ele tem que deixar isso muito claro, porque é muito melhor ele fazer bem grande, abrir bem a boca, pôr a mão na barriga e rir de verdade do que tá acontecendo, pra gente entender que essa é a reação dele e não uma risadinha tímida, a não ser que isso, esteja de acordo com a personalidade do seu personagem. O próximo princípio, eu acredito que ele não faça muito sentido ou não seja tão importante para o stop motion. Como eu falei, esses princípios eles foram desenvolvidos na animação tradicional, que era de desenho, e o princípio se chama Solid Drawing. O que isso significa? Eles deixavam claro que você precisava fazer desenhos que você visse bem a perspectiva do personagem. Então, em vez de você fazer um desenho chapado, onde você não vê a profundidade das coisas, você faz as coisas um pouquinho assim. E aí você consegue ver o volume exato do que você está fazendo. O último princípio é o appeal. O appeal nada mais é do que a personalidade do seu personagem. O nosso personagem ele tem que ser carismático, ele tem que ter aquela malemolência, ele tem que te conquistar. Então, seja o vilão ou seja o mocinho, o importante é ele ter uma personalidade muito bem definida. E o appeal, ele é não só no design, como na animação. A animação tem que ter a personalidade. Então, o importante é você saber qual é a personalidade do seu personagem e aplicar ela na animação e no movimento do seu personagem. Bom, então por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Bem, interessante entender esse princípio e volto aqui a frisar essa relação com aquela atividade que fizemos no início. Quanto melhor a gente entende a mecânica do movimento, inclusive experimenta, o ideal seria, quando vamos desenhar e tentar produzir uma animação, que a gente pense nesse movimento, que a gente tente realizar mesmo, tá? É lógico que aqui tem algumas peculiaridades, como o exagero ou outras questões aqui que a Carol comenta bem didaticamente e a gente compreende agora como funcionam alguns desses aspectos na animação. Bem, existem diversas técnicas para produzir uma animação. Algumas a gente já conhece de algum tempo, a stop motion, por exemplo, ou a animação direta, como a gente já fez um flipbook, ou folhoscópio, como é chamado, que você desenha frame a frame, desenho por desenho, e aí por diante. A pixelation é mais uma dessas técnicas de desenho. Então a pixelation é uma técnica muito particular que utiliza pessoas para realizar animações. Nela se utiliza o princípio do stop motion, tirar fotos sucessivas e ir mudando a posição dos objetos filmados. Só que neste caso, os objetos são vivos. Então lembra que eu falei no início que a animação normalmente é sobre coisas inanimadas, objetos ou coisas, o próprio desenho, mas nesse caso da pixelation, ele é feito com pessoas. A gente vai ver aqui um trechinho dessa animação que é muito boa, por sinal, premiadíssima, do Juan Pablo Zaramella, em que o título é Luminares. A sinopse diz: em um mundo em que a luz reina e marca o ritmo da vida, um homem comum tem um plano que pode mudar o rumo das coisas. Nós vamos ver só um trechinho, que ela é até relativamente longa, para o tempo que a gente tem aqui, só para ter uma ideia do que eu estou falando. Vamos ver. Bem, o Luminares utiliza então essa técnica da pixelation, lógico,
combinando também o stop motion, né? Como é o caso do próximo vídeo, do próximo curto que veremos. O nome é Fresh Guacamole. É feito por um cineasta chamado Pass, assim que ele é chamado. Esse vídeo, inclusive, foi indicado ao Oscar, né? E ele tem como característica ser o vídeo mais curto já indicado ao Oscar. Vamos assistir que aqui a gente vai ver ele inteiro para ter uma ideia melhor do que estamos falando. Vamos lá. Bom, como eu disse, aqui também é combinado essa técnica do pixelation com stop motion, tá bom? Eu vou deixar como uma proposta de atividade, é lógico que não vai dar tempo de fazer nessa aula, que você tente realizar uma animação, pode ser de uma ação simples, né, como aquelas que a gente executou no início, usando essas técnicas que a gente falou aqui hoje. A pixelation, stop motion, ou se você não tiver como fazer os fotogramas, né, não tiver uma câmera nem nada disso, você pode fazer também um folhoscópio, certo? Isso fica como uma proposta para você executar quando tiver tempo, tudo bem? Porque a aula está chegando ao fim. Agradeço a sua presença no dia de hoje. Até logo!